Cristo os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de vossa preciosa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Não, rogai por nós. São José. São Francisco de Sales. Pois bem, comecemos. A gente vai meditar hoje, fazer uma lectio divina do capítulo 26 e 27 de São Marcos, de São Mateus, relatando a paixão. Eu tomei os comentários dos padres da igreja e fiz um compilado na história. Tudo que está dito aqui é deles e eu só botei na ordem. Comecemos então com algumas reflexões prévias antes de entrar propriamente na paixão. A gente que já nasceu depois de Cristo vai entender a cruz sempre como um sinal de salvação, um sinal de coisa boa, um sinal de que Cristo deu por nós. Só que na época de Cristo mesmo, a cruz não era isso. Na época de Cristo, a cruz era sinal de você ter sido abandonado por Deus, especialmente para os judeus. A cruz era a pena dos piores ladrões, tanto que Cristo foi crucificado entre dois. E não era a pena dos judeus. Os judeus, quando eles iam matar, eles apedrejavam. Era o que eles iam fazer com a mulher adúltera, é o que a lei de Moisés manda, é o que eles fizeram com Santo Estevão. A gente vê no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Então, para os judeus, a cruz ela era o abandono total de Deus. Tanto que em Deuteronômio, em capítulo 21, versículo 23, vai se ler: aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Porque os judeus ainda não tinham compreendido totalmente o sofrimento do justo. Eles não conseguiam entender bem que o justo pode sofrer sim. Que não é porque você é justo que você não vai sofrer. Então, naquele sumo sofrimento, eles viam naquela humilhação da cruz, que tira toda a dignidade da pessoa, eles viam todo o abandono de Deus. E aqui a gente vai ter a primeira reflexão, que a lógica de Deus não é a nossa. Porque os judeus eles esperavam um Messias que libertassem eles dos romanos, ou que libertassem ele do fardo da lei, que viesse dar pleno cumprimento à lei, igual os fariseus, um Messias que iniciasse uma revolta. E nosso Senhor é um Messias totalmente diferente. Tanto que quando São João Batista manda perguntar a Jesus se ele é o Messias, Cristo diz: feliz daquele que não se escandalizar por mim. Porque Jesus não é o Messias que a gente espera. Ele é o Messias certo, mas não é o que a gente espera. Ele vem livrar a gente, mas do mal que ele sabe. E do jeito que é para ele fazer. Então, Deus não vem nos livrar simplesmente de nossos problemas, de nossos medos, vem nos livrar de nossos pecados. E não é só daqueles pecadinhos que a gente acha ruim, mas daqueles que a gente gosta. E do jeito que ele quer, pelo sofrimento que ele quer. Porque a sabedoria de Deus é maior que a nossa. Então, começamos a Sexta-feira Santa pensando que a gente tem que ver o mundo com os olhos de Deus. Porque aos olhos de Deus, a cruz é salvação. Mas aos olhos do mundo, aos olhos de todo mundo que estava vendo Jesus, era só um homem morrendo. E, no entanto, ali era Deus se doando por nós. Começamos então a leitura do Santo Evangelho. Quando Jesus terminou essas palavras todas, que era o discurso escatológico de Mateus 25, disse aos discípulos: sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam Jesus por um ardil e o matariam. Diziam, contudo, não durante a festa, para não haver tumulto no meio do povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro de perfume precioso, e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam: a troco do que esse desperdício? Pois isso poderia ser vendido bem caro e distribuído aos pobres. Mas Jesus, ao perceber essas palavras, disse-lhes: não aborreceis a mulher.
ela de fato praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez para me sepultar. Em verdade vos digo, que onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, o chamado Judas Iscariotes, foi até o chefe dos sacerdotes e disse: O que me dareis se eu o entregar? Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata, e a partir disso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de alguém, e dize-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa irei celebrar a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12, e enquanto comiam, disse-lhe: Em verdade vos digo, que um de vós me entregará. Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar-lhe: Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Com efeito, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para que aquele homem não tivesse nascido. Então Judas, seu traidor, perguntou: Porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e, distribuindo aos discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não bebereis deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes então: Esta noite todos vós vos escandalizarei por minha causa, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, vos precederei na Galileia. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Jesus declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ao que Pedro disse: Mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos: Sentai-vos enquanto vou até ali para orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: Minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se é possível, que passe este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo. E diz a Pedro: Como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo pela 2ª vez, orou: Meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E ao voltar de novo, encontrou-os e orou pela 3ª vez. Encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Vem então para junto dos discípulos e lhes diz: Dormi agora e repousai. Eis que a hora está chegando e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que meu traidor está chegando. Enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão com espadas e paus.
da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus respondeu: amigo, para que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembainhou uma espada. E ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse: guarda tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Desse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos, como se cumpririam então as escrituras segundo as quais isso deve acontecer? E naquela hora disse Jesus às multidões: como ao ladrão saístes para prender-me com espadas e paus. Eu sentava no templo ensinando todos os dias e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprirem os escritos dos profetas. Então todos os discípulos, abandonando-o, fugiram. Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. E penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de matá-lo, mas nada encontram, embora apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim se apresentaram duas que afirmaram: este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Levantando então o sumo sacerdote, disse-lhes: nada respondes? Que testemunha estes contra ti? Jesus, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote disse-lhe: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o disseste. Aliás, eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote então rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vede, vós ouvistes neste instante a blasfêmia. Que pensais? Eles respondem: é réu de morte. E cuspiram-lhe no rosto e esbofetearam. Outros lhe davam bofetadas, dizendo: faze-nos uma profecia, Cristo. Quem é que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o pórtico, outra viu, disse aos que ali estavam: ele estava com Jesus, o Nazareu. De novo ele negou, jurando que não conhecia o homem. Pouco depois, os que estavam disseram a Pedro: de fato, tu também és um dele, pois o teu dialeto te denuncia. Então ele começou a praguejar e jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente um galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras que dissera a Jesus: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Saindo dali, chorou amargamente. Chegada a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, a fim de levá-lo à morte. Assim, amarrando-o, levaram e entregaram-no a Pilatos, o governador. Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado à morte, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes de Estado, aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo: pequei entregando o sangue do inocente. Mas estes responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito depositá-las no tesouro do templo,
porque se trata de um preço de sangue. Assim, depois deliberaram no conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para o sepultamento dos estrangeiros. Eis porque até hoje aquele campo se chama campo de sangue. Com isso se cumpriu o oráculo do profeta Jeremias. E tomaram as 30 moedas de prata, o preço precioso daquele que os filhos de Israel avaliaram e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenara. Jesus foi posto perante o governador, e o governador interrogou: És tu o rei dos judeus? Jesus declarou: Tu dizes. E ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então lhe disse Pilatos: Não ouves de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu, sequer uma palavra. De tal sorte que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Nesta ocasião, tinha eles um preso famoso chamado Barrabás. Como estivessem reunidos, Pilatos lhes disse: Quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, que chamam Cristo? Ele sabia com efeito que eles o haviam entregue por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: Não te envolvas com esse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos, porém, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O governador perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? Disseram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que fareis de Jesus que chamam de Cristo? Todos responderam: Seja crucificado. Tornou a dizer-lhe: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas ao contrário a desordem aumentava, pegou água e, lavando as mãos na presença da multidão, disse: Estou inocente desse sangue. A responsabilidade é vossa. A isso todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, mandou açoitar. Depois de açoitá-lo, entregou-o para que fosse crucificado. Em seguida, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram contra ele toda a corte. Despiram-no e puseram-lhe uma capa escarlate. Depois, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça um caniço na mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, diziam-lhe caçoando: Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tomavam o caniço e batiam-lhe a cabeça. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a capa escarlate e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes. E levaram-no para o crucificar. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, de nome Simão. E o requisitaram para que carregasse a cruz de Jesus. Chegando ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar que chamavam de caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. E, após crucificá-lo, repartiram entre si suas vestes, lançando a sorte. E, sentando-se ali, montavam guarda. Ele colocaram acima de suas cabeças, por escrito, o motivo de sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, caçoavam dele: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel que é, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que o livre, agora, se é que se interessa por ele, já que ele disse: Eu sou o filho de Deus. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam.
desde a hora sexta até a hora nona. Houve trevas em toda a terra. Por volta da hora nona, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que tinham ficado ali ouvindo-o disseram: Está chamando Elias. Imediatamente um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, fixando numa vara, deu-lhe de beber. Mas outros diziam: Deixa, e vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. Foram vistos por muitos. O centurião e os que com ele guardavam já Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito amedrontados e disseram: De fato, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, olhando de longe, haviam acompanhado Jesus desde a Galileia a servir. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse, quando ainda vivo, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os discípulos não venham roubá-lo, e depois digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E a última impostura será pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como entendeis. E saindo, eles puseram em segurança o sepulcro, selando a pedra e montando guarda. Palavra da salvação. Pois bem, feita a leitura do Evangelho, comecemos a nossa meditação. Um pouquinho d'água aí, por favor. Nossa caridade. Tô só abrindo a boca, bicho. Parece que eu tô com sono. Parece. Pois bem, este Evangelho não é o que ouvirão hoje à tarde. O de hoje à tarde da Paixão é o de São João. Jesus estava falando antes do juízo final, fora do templo. Ele volta então com os discípulos e fala de sua morte. Mandou falar dela praticamente quanto vale 30 ciclos. Oxe, o que foi que eu escrevi, menina senhora? E agora? Cancela. Cristo, uma vez concluído o discurso sobre o juízo final, iniciado no capítulo 24, onde ele viria com toda a sua glória para julgar este mundo, agora começa a falar daquilo que logo aconteceria, para que os discípulos com isso, e com isso nós mesmos, meus amigos, pudéssemos entender a estreita união da cruz e da vida eterna. A cruz, assim como foi para Cristo, é para nós o caminho, o único caminho da vida eterna. O que se passava neste momento era que a Páscoa dos judeus, que celebra a libertação do Egito e a partida para a terra da promessa, seria elevada à Páscoa do próprio Cristo, que libertaria o homem do pecado e lhe abriria o reino do céu. Vemos então um comportamento vil dos sacerdotes judeus. Reuniram-se como malfeitores a planejar sua trama e armaram seu plano demoníaco. Vejam o quanto o coração dos sacerdotes judeus se corrompeu. Se questionaram se estavam matando um inocente? Se aquilo era a vontade de Deus? Não pensaram em nada disso, pois tudo o que queriam era manter seu poder político.
como lemos, não durante a festa, para não haver tumulto no meio do povo. Pensavam apenas em o condenar, o matar. Vasculhemos, pois, os nossos corações, meus irmãos, a fim de que não nos tornemos iguais aos sacerdotes judeus, que pensavam apenas em si mesmo. Eu quero o que eu quero e pronto. Não façamos isso. Nos ponhamos a ouvir aquilo que Deus tem para nós. Não fechemos o nosso coração. Jesus, então, acomodou-se na casa de Simão, o leproso. Mas aí vem a pergunta: como ele e os discípulos podiam estar com um leproso? Não temiam a doença? Ora, acontece que Cristo já o havia curado de sua lepra. E ainda era chamado assim para que fosse claro que Cristo o havia curado, da mesma forma que o apóstolo Mateus ainda é chamado de publicano, mesmo já não o sendo. Da cura de Simão provém, então, um fato que veremos. Uma mulher trazendo um frasco de alabastro com um ungento precioso e que o derrama sobre a cabeça, o ungiu. Aqui, São João Crisóstomo vai nos dizer que essa mulher não é a mesma em todos os evangelhos, pois em São João é a irmã de Lázaro. E aí temos duas interpretações, que era uma pecadora, que vendo que Cristo havia curado o leproso, sentiu-se confiante de que ele a curaria de seus pecados, ou que era a irmã de Lázaro. Pode ser ainda de que cada um dos evangelistas ocorram fatos ocorridos em tempos diferentes. De toda forma, extraímos o seguinte: essa mulher, seja quem for, entregou a Jesus tudo o que tinha. Um perfume caro não era tão fácil quanto é hoje em dia. Por exemplo, a gente juntaria hoje em dia um salário para comprar um perfume francês. Naquele tempo, para você comprar um perfume caro, ungento, ou seja, aquele perfume que é para ungir, essa pobre mulher deve ter passado anos de sua vida. Aquele perfume era para ela a economia de uma vida. Quanto tempo será que ela economizou para comprar aquele perfume? Mas seja como for, naquele perfume, naquele ungento, estava o seu suor, a sua dedicação, o seu esforço, a sua própria vida, que ela derramava no Senhor, como quem diz: toma para ti a minha vida. É por isso que Cristo a elogia ante aos discípulos críticos. Sempre existirão entre eles pobres no mundo, mas por quanto tempo Cristo ficará com eles? Fica então para nós também, irmãos, o questionamento. Derramamos nossa vida a entregando ao Senhor, ou por causa das criaturas, continuamos impedidos de se entregar totalmente a Ele? Continuamos mesquinhos. Logo em seguida, o Iscariotes vai aos chefes dos sacerdotes para vender Jesus. Que desgraça! Judas não foi ameaçado, não foi forçado. Ele foi livremente em busca daquele que era o Deus de seu coração, o dinheiro, e vendeu pelo preço de um escravo, como diz em Êxodo 21:32. Aquele que Jesus tanto lhe amou, aquele Jesus que o chamou, que o fez milagres na sua frente, que pregou e tratou com amor até o fim. Porém, não julguemos Judas. Não somos melhores que Judas. Pois quantas vezes também não trocamos a Jesus por algo? Por uma mulher, por um passeio, por uma diversão vã, mesmo por um familiar. Mas quantas vezes não trocamos aquele que deu a vida por nós por qualquer coisa, que mesmo que seja muito, ainda é pó. Voltemos ao texto. Era o primeiro dia dos pães sem fermento, como prescreve a lei em Êxodo 12:13, os pães ázimos da Páscoa. Cristo e os discípulos não tinham um lugar fixo para ceiar, pois os discípulos haviam deixado tudo para seguir a Cristo, como vemos a partir do versículo 18 do capítulo 4 de São Mateus. E daí, Cristo nos ensina duas coisas. Primeiro, a confiar no Pai. Vejamos, eles não tinham nada. Andavam confiantes, pois sabiam que Deus não faltava em sua misericórdia, e Ele provê. Tomemos como exemplo essa confiança. E segundamente,
Cristo não veio abolir a lei. Ele mesmo já tinha dito no capítulo 5 de Mateus, versículo 17 e 18, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. E é isso que Cristo está fazendo. Mesmo pouco tempo antes de sua morte, ele continua cumprindo a lei. Isso é muito importante para nós, pois quantas vezes não ouvimos dizer que o importante é o amor, que Jesus só mandou amar. Este mesmo Jesus não só nos disse para seguir a lei, mas deu-nos o exemplo a seguir o primeiro. Eles, estando juntos, ouvem então o anúncio do Senhor. Um deles o entregará. Um deste que eles cuidou e amou como filho. Um destes que ele ensinou e reconfortou por 3 anos, o havia de entregar à morte. Os discípulos entraram em agonia, pois estava se aproximando a hora de deixarem a companhia de seu mestre, a quem tanto amavam. Por outro lado, temiam que eles mesmos o fizessem, pois sabiam que Cristo conhecia seus corações melhor que eles próprios, e por mais que não achassem culpa em si, temiam. Acaso sou eu, Senhor? Eles perguntavam, pois sabiam da fragilidade humana, temiam que mesmo sem querer pudessem entregar o Senhor. Sabiam ainda que tudo que Cristo fala acontece. E então, era inevitável que com um coração pesado de medo e angústia, recorressem ao único que poderia os aliviar, a Cristo. E por isso os perguntam, sou eu, Senhor? Cristo então continua confirmando que Judas o trairia. O repreende por amor. Esta repreensão não tem a intenção de revelar que o destino de Judas estava selado, e sim o contrário. É como se Cristo dissesse, Judas, Judas, eu sei o que você fez. Eu sei que você vai me entregar. Mais tarde, deixe esse plano maldito de lado. Mas Judas não o ouve. Prefere fechar seu coração. Por isso Cristo diz que era melhor não ter nascido, pelas escolhas malditas que Judas livremente fez. Não, aguinha. Chegamos então ao momento onde o Senhor nos dá o maior dos dons, Ele mesmo sacramentado. Vejam, Cristo é Deus e por isso o que Ele fala acontece. Nós vimos o Senhor mandar os aleijados levantar e eles levantaram, os surdos ouvir e eles ouviram, os cegos ver e eles viram, a lepra sair e a lepra saiu, os demônios correr e eles ir para a caixa bozó. Então, esse mundo obedece a nosso Senhor. E por isso, quando Ele diz, isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue, de fato, o é. Pois a realidade lhe é submissa. E aqui, a Bíblia de Jerusalém vai trazer uma nota muito interessante. Essa bênção que a gente escuta na oração eucarística era a bênção de ação de graças dos judeus. Ou seja, faz parte do rito judaico da Páscoa, da antiga lei. E Cristo enxerta bem no centro do antigo culto o novo e eterno culto. E ele dá a plenitude da lei. Tendo terminado a ceia e cantando o hino que estava no ritual judaico também, para nos dar o exemplo de não comer igual porcos e se levantar sem agradecer, seguiu com os discípulos para o Monte das Oliveiras, o Getsemane. Ele fez o anúncio que os discípulos haviam de o negar e fez para os purificar de suas paixões e reconhecerem sua pequenez, pois em outro momento perguntavam-se quem entre deles era o maior. Pedro então diz belas palavras, mas será que Pedro poderia sustentar quando chegasse a hora? Vejamos, Pedro ainda não havia passado pelo Pentecostes e recebido o Espírito Santo.
Pedro, naquele momento, era apenas um homem, num misto de dor e afeto e orgulho, uma vaidade que muitas vezes não sentimos quando nos falamos, diz que jamais faria aquilo. Mas Cristo, conhecendo não só o coração de Pedro, como também o futuro, lança sua repreensão a Pedro. Mas Pedro não entende e, ainda acompanhado pelos outros discípulos, que logo irão amargar suas palavras, diz que jamais o deixarão. Cristo, porém, não faz isso. Ele não os repreende para os humilhar, e sim para os corrigir, os confortar. Pois no mesmo lugar onde fala do abandono, fala também que após a sua ressurreição os esperaria na Galileia, assim como o sol espera que a lua se vá para poder nos iluminar. E aqui vemos um dos traços mais marcantes de Jesus. Ele corrige aqueles que amam. Cristo, então, se retira para orar e leva consigo 3 dos seus discípulos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. Aqui não nos diz, mas Marcos diz. E estando com eles, é abatido por uma grande tristeza, uma tristeza de morte. Como é possível que o próprio Deus sinta essa agonia? Ora, aqui há teólogos que vão dizer que nessa hora a natureza humana ou a natureza divina de Nosso Senhor mostrou à natureza humana a grandiosidade da desgraça que é um único pecado mortal. E nessa hora em que Nosso Senhor cai prostrado com o rosto ao chão, é pelo peso de nossos pecados. É isto que a gente contempla no primeiro mistério doloroso, é a agonia mortal do nosso Senhor, porque naquela noite Nosso Senhor teve em seus ombros o peso de todos os pecados da humanidade, todas as desgraças, e sabia também que apesar de sua cruz, aquilo havia de acontecer. Que apesar de sua paixão, muitos daqueles miseráveis iriam para o inferno, pois não aceitaram sobre si o seu sangue. Então, Cristo, abatido, profundamente entristecido a sua alma, está triste até a morte. Então, como é que Deus, que é todo-poderoso, que é impassível, pode sentir essa agonia? A gente tem que lembrar que Jesus é sim Deus, mas também é homem. E nele, a natureza divina está unida à natureza humana. Por isso, era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Sendo verdadeiramente homem, tinha psicologia de homem. Sentiu o mesmo frio e a mesma fome que nós. E por isso, também sentiu o mesmo medo. Ele poderia, pela sua divindade, suprimir seu medo? É claro. Mas ele não faz para dar exemplo. Alguém aí, por favor, por caridade. Pois Jesus não nos manda fazer algo e apenas observa. Jesus é um mestre misericordioso. Ele mesmo nos dá o exemplo. Como fez no batismo, mesmo sem ter pecado. Como fez na Santa Ceia, quando disse, e também quando disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o que ele quer que aprendamos aqui? A orar, a superar as nossas próprias angústias, confiando-nos ao Pai através da oração. Então, andou um pouco, pois queria que aquilo que os discípulos vissem, servissem de exemplo. Prostrou-se com o rosto, e essa prostração significa submeter-se totalmente ao Pai, para dar exemplo, e porque ele mesmo também é homem, deveria que os discípulos e também nós entendêssemos que antes de prometer coisas audaciosas, temos de nos pôr em oração. Pois Jesus repreendera os discípulos. Por isso Jesus repreende os discípulos, e essa repressão também é para nós mesmos, porque quantas vezes a gente, tomado de um entusiasmo, diz, não, eu vou jejuar aqui, vou passar 3 dias comendo só pão e água, quando é no meio do primeiro dia já está com um prato de arroz na boca. E na história, a gente, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora eu vou ler 3 livros de uma vez e rezar 2 terços todo dia, um para dormir e outro para acordar. E quando pensa que não, acaba não está rezando nem uma Ave Maria. Então,
Jesus nos adverte para essas promessas audaciosas e nos lembra que antes da audácia, antes da ousadia, devemos nos confiar ao Pai pela oração. Então, Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isto, meus amigos, isto é aquela fraqueza que existe em nós, deixada pelo pecado. É aquele mal que, mesmo que queremos muito fazer o bem, às vezes fazemos o mal. Aquela vontade que temos de ser bom, mas que no fundo de nós existe ainda uma desordem. Então, Cristo, voltando para rezar, nos dá o modelo supremo da oração. Ele pede, se possível, para que não beba este cálice, pois é do homem não querer morrer, e também porque se fosse morto pelos judeus, que tinham a lei e os profetas, sua culpa seria maior. Mas Jesus, enquanto homem, enquanto nosso irmão, se conforma perfeitamente à vontade do Pai e diz: faça-se a tua vontade. É isso, meus queridos irmãos, que nós temos de aprender. Que a dor, o sofrimento, a angústia, tudo isso é natural dessa vida. Nós não podemos passar pela vida sem sofrer. O rico, o pobre, o preto, o branco, o negro, o amarelo, a mulher, a gorda, a baixa, até os bichos sofrem. Então, nessa vida tem sofrimento, não tem o que fazer. E Cristo nos ensina que a gente pode sim, nesse sofrimento, pedir a Deus que nos livre, pedir a Deus que nos poupe, mas que a gente tem que pôr como termo final dessa oração a vontade do Senhor. O termo final dessa oração, a última palavra tem que ser: faça-se a tua vontade, Pai. Vejam, isso é muito importante. Porque aqui nesse momento, nessa paixão mental, espiritual, onde Jesus ainda não está na cruz, mas já está padecendo seus sofrimentos, já está entristecido, agoniado. Aqui estão contidas também as nossas dores, as nossas perturbações. Aqui está um relacionamento que não deu certo, um casamento em crise, um filho que tem ódio do pai, ou um pai que tem ódio do filho, um acidente de moto, um emprego perdido, uma doença, um câncer. Deus quer que diante desses sofrimentos peçamos e confiamos que Ele virá nos salvar, mas no tempo dele, do jeito dele, pois Ele é Deus. A gente não pode cair na tentação de querer obrigar Deus a nos dar alguma coisa. Deus não tem a obrigação de nos dar nada. Ele é a sabedoria. Então, se Deus quer que eu espere, é melhor que eu espere. Se Deus não quer me dar isso agora, é porque não é bom que isso seja meu. Então, voltemos ao texto. Cristo, então, repreendendo os discípulos, após eles dormirem, e de novo faz isso por amor para que vejam sua miséria e confiem em Deus. Aqui, irmãos, os discípulos somos nós, em especial Pedro, pois promete belas coisas do fundo do coração, mas coisas que não podemos cumprir. É então chegada a grande hora. E Jesus, misericordioso que é de bom humor, diz: agora sim eles podiam dormir. Jesus sabia que será entregue e está pronto para sozinho enfrentar o derradeiro momento. Vemos, pois, então o infame, o maldito, o desgraçado beijo de Judas, o beijo da traição. E mesmo tendo sido traído, mesmo sabendo da traição e de seu destino, Jesus chama até o fim a Judas de amigo. E isto aqui, meus amigos, é um tapa na nossa cara. Pois isso aqui diz plenamente que Deus não se afasta do homem. É o homem que se afasta de Deus.
Deus nunca vai nos cessar de chamar filhos, amigos, irmãos, o cordeiro pelo qual ele busca, a ovelha perdida. Deus nunca vai deixar de a procurar. Somos nós que, na nossa desgraça, paramos de procurar Deus. E então, este beijo de Judas é o mesmo que dão todos aqueles que defendem os seus pecados. Daqueles que dizem, só Jesus conhece meu coração. Eles têm Cristo na boca e o diabo no coração. Esse beijo remete especialmente aos hereges, que chamando Cristo de mestre, traem a verdade. Podemos pensar ainda que Jesus não evitou o beijo, dizendo, sei para que veio, ora, para que ficasse claro a todos que Cristo não foge da paixão. Cristo não se esquiva. Cristo aceita totalmente. Vemos isso claramente na cena seguinte. Mateus não fala, mas São João nos diz que é Pedro que falou tão bonito a cortar agora a orelha do servo e é novamente repreendido, pois ele deve ir à paixão e nada pode seguir. Ora, o próprio Cristo diz, se eu quisesse, meu Pai me poria à disposição 12 legiões de anjos, e um único anjo já era o bastante para destruir esse mundo inteiro. Então imagine 12. Cristo poderia ser livrado da morte a qualquer segundo, ele só precisava querer. Mas não. O querer de Cristo é o querer do Pai. E ele vai como cordeiro para ser sacrificado. Temos ainda aqui uma coisa muito bonita. Constantemente Pedro é repreendido pelo Senhor no Evangelho. Sabem por que Jesus repreende Pedro? Porque Jesus ama Pedro. Jesus vai deixar a sua igreja com Pedro. É por isso que ele o corrige. A gente tem que se lembrar dos momentos em nossa vida, momento de fracasso, momento em que os planos não dão certo, um momento em que as coisas simplesmente não andam, em que tudo parece ir para trás. Lembremos que o Senhor nos corrige, que o Senhor permite a tribulação porque nos ama. E para daquilo tirar sempre um bem maior, ainda que esse bem não seja visível. Ora, Santo Agostinho, falando sobre a queda de Roma, ele vai dizer que não é necessário que a gente entenda tudo. Muita coisa a gente nunca vai entender, só no céu. O que é necessário é ter fé, que apesar dos pesares, Deus está acima de tudo. Isso é muito importante. A gente não pode tentar entender Deus no sentido de saber por que cada coisa aconteceu, porque isso é um jogo de adivinhação e a gente sempre perde. Nós não podemos compreender. Por exemplo, tem o caso de uma mulher, acho que é dos Estados Unidos. Ela é fruto de um estupro e a mãe dela resolveu não abortar. E hoje em dia ela faz campanha para não abortarem os bebês frutos de estupro, justo porque é por isso que ela está viva. Então, veja quanto tempo não foi para que vissem naquela coisa, naquele ato terrível que fora permitido, um significado, um bem que o Senhor ia tirar. Então, não tenhamos pressa de saber amanhã o motivo do mal que nos aconteceu hoje. Então, tenhamos em mente, na mente e no coração, uma certeza de que a correção de Deus é amor. É o que diz o versículo 6 do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Porque o Senhor corrige ao que ama. E isto é verdade, meus irmãos, porque vem da verdade. Os discípulos então fogem, abandonam o seu Senhor, e Cristo é levado. Quem é então que o segue de longe? Pedro, nosso amado Pedro, que guardando as palavras que disse com amor, segue ao Senhor, mas segue de longe, pois ainda teme, e esse seu temor, seu medo, irá fazer com que negue ao Senhor mais tarde. Tu é doido, minha garganta tá só o coió, bicho. 2 dias cantando. Continuemos. Juntos estavam aqueles atrozes ímpios
Os sumos sacerdotes judeus queriam sentenciar o Senhor, e mesmo que procurassem mentiras nele, não achavam. Pois como pode a verdade mentir? E então, esses malditos começam a questionar nosso Senhor, mas Cristo silencia. Por quê? Porque ele não iria participar daquele teatro infernal. Ele sabia que nada que dissesse deteria a sede de sangue, e por isso se calou, até que o próprio Caifás, em nome de Deus, quis forçar Cristo a falar, e a resposta que recebeu foi a mesma de Judas: tu o disseste. Nosso Senhor então continua e profetiza que somente o veriam agora na glória ao lado do Pai, aquele que agora está ali como um cordeiro. Caifás então, astuto servo do diabo, conduz a opinião do sinédrio e, rasgando as vestes, o que era comum em caso de blasfêmia, diz: é réu de morte. Esses infames então batem no Senhor e exigem uma profecia, mas Cristo novamente se cala, porque o poder de Deus, ele não é para os tolos. O poder de Deus não é brincadeira, não é para satisfazer a mera curiosidade humana. E é por isto que Cristo se cala. Eles batiam no Senhor enquanto o Senhor estava vendado. São Mateus não fala, mas São Marcos fala da cena que coloca uma venda no Senhor. E por isso profetiza, porque ele não sabia quem estava batendo nele, segundo os judeus, né? Porque ele estava amarrado. Mas Cristo é Deus, ele poderia facilmente dizer: olha, foi fulano, mas ele se cala, porque ele se nega a participar dessa palhaçada de Satanás. É chegada então a triste hora na qual Pedro negaria a Cristo. Não pensemos, pois, que não o faríamos, pois se negamos a Cristo por prazeres carnais, seria mesmo capazes de manter firme ante a sede de sangue dos judeus? Vamos então aos fatos. Pedro, que antes havia sido tão valente após ver o amor de seu coração, o mestre pelo qual vivia a dar a vida, ficou tão frágil que não pôde se opor a uma mera criada, e seguindo na sua fraqueza, nega novamente por mais 2 vezes o Senhor, até que chega aos seus ouvidos o cantar do galo, e lembrando-se das palavras de seu amado, se retira e chora amargamente. Ora, felizes foram essas lágrimas de Pedro, pois o lavaram de sua culpa. Felizes seremos nós, se tivermos a graça de, chorando os nossos tantos e tão grandes pecados, aos pés de nosso Senhor, obtivermos seu perdão pela confissão. Jesus é então levado a Pilatos, e continuamos a ver aqui a maldade dos sumos sacerdotes. Não satisfeitos em passarem a noite tramando homicídio, ainda entregam a Pilatos, pois queriam que ele morresse publicamente para acabar a fé de seus seguidores, que eram muitos. E aqui, que loucura! Um Deus amarrado por amor, de seres tão vis que o conduzem para a morte. E então Judas, tomando consciência do que o fizera, se arrepende e, vendo aquela desgraça, vai atrás dos sumos sacerdotes. Judas tinha visto os milagres. Judas tinha visto tudo que Cristo fez, toda a sua pregação. Então, quando tudo aquilo volta à sua mente, ele procura reverter aquilo que fez. E ele quer entregar aquela moeda aos sumos sacerdotes, ele não quer mais ter parte naquilo. Mas estes não se importam com Judas, nunca se importaram. Tudo o que queriam era matar Jesus. E então Judas, por não considerar aquilo que o próprio Senhor falava, de que podia perdoar os pecados, de que o seu fardo era leve, se mata, se entrega à morte. Eis aí o verdadeiro pecado contra o Espírito Santo. Nunca tenhamos a ousadia de pensar que o nosso pecado é maior que a misericórdia de Deus. Vemos ainda que os próprios sumos sacerdotes sabiam sua culpa.
pois diziam: não é lícito depositar no tesouro do templo, pois se trata de preço de sangue. Esses pérfidos homens sabiam que estavam matando um inocente e insistiram em sua maldade. Alguma por caridade. Cristo, então, está diante de Pilatos. E que faz para se libertar? Nada. Pois, conhecendo os corações, Cristo sabia que Pilatos não possuía um juízo determinado sobre ele. E deixou que todos agissem livremente, enquanto silenciava-se. Aqui nós temos algo muito interessante. É a segunda vez que Cristo silencia ante as acusações. E novamente o fará diante de Herodes. Então, pensemos, como é que esse Jesus, o Jesus que estava há algumas horas tão pesaroso, tão triste, aquele Jesus que há pouco tempo atrás se prostrara no chão de tamanha agonia, como é que agora ele se aproximava destes que o queriam matar com tanta paz? Como é que agora ele ficara tão forte, tão imóvel ante aos cães que o rodeiam? Tudo isso, meus irmãos, é porque Jesus rezou. Foi da oração de Jesus ao Pai que brotou toda a força para suportar a paixão. Não que Cristo seja menor que o Pai, pois o Filho é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Mas porque também, sendo homem, Jesus tudo confiou no Pai, e assim nós mesmos devemos fazer, se quisermos obter a coroa da salvação. E vejamos, muitas vezes, muitas mesmo, não é brincadeira o tanto de vez, que a gente faz uma desgraça, que a gente cede a um desejo e fica com uma doida. Que a gente manda uma mensagem que não devia, vê um vídeo que não devia, faz um ato que não devia, toma uma cachaça que não devia, pega um dinheiro que não devia, conta uma palavra de alguém que não devia. Todas essas desgraças acontecem porque nós não vigiamos, porque nós não oramos, nós não temos Jesus na nossa mente. Vejam, é pois trazer Jesus no peito, é pois caminhar na presença de Deus, como diz frequentemente a Bíblia, é caminhando com o Senhor que nos tornamos perfeitos. E é tendo sempre em nosso peito e em nossa mente a sua lembrança e o seu afeto que somos transformados, e daí temos a força para não cairmos nesses erros nefastos. Voltemos ao texto. Pilatos, vendo que não havia crime em Jesus, e sendo avisado por sua mulher, buscou salvar Jesus. Ora, Deus, por meio do sonho dessa mulher, deu a Pilatos a oportunidade, a graça de não participar da morte de seu filho. Pilatos podia muito bem dizer: olha, eu não vou matar esse homem, não. Ele é justo. Se quiserem, o façam. Mas Pilatos lava as mãos. Lava as mãos para o sangue do inocente, e por isso tem culpa, porque podendo impedir, não o fez. Ele então negou essa oportunidade que vem de Deus e deixou que o sangue do inocente fosse derramado. Há aqui ainda outro acontecimento para nos determos. O povo escolheu Barrabás. E aqui existem dois grandes mistérios. O da iniquidade, onde os judeus preferiram a morte do justo pela vida do homicida, e a misericórdia divina, pela qual Cristo morre por Barrabás, substituto dele, pois era Barrabás quem deveria morrer naquela condenação. Aqui está o mistério que os judeus não entendem até hoje, que Deus desça dos céus e morra por nós. Não pensemos, pois, que a morte de Cristo é somente culpa dos judeus de seu tempo. Não. Cristo morreu para nos reconciliar com o Pai, e a causa de sua morte foram nossos pecados, sendo os judeus apenas a causa material, como se pode ver nos parágrafos 597 e 598 do Catecismo. Além disso, é muito conveniente nesse momento lembrar o seguinte: é por amor ao Pai
que Cristo morre, pois é o desejo do Pai Santo de Jesus, se reconciliar com a humanidade. E é por esse desejo que Cristo se conforma. E a gente também vê isso no parágrafo 604 do Catecismo, que é justo essa questão que numa encíclica Pio XII vai trazer, que é lembrar-nos que Cristo não veio morrer por nós porque a gente é bonzinho e precisa de ajuda, ou porque Cristo olhou de só aos bichinhos. Não. É o desejo do Pai, o Pai Santo, o Pai de Jesus, o nosso Senhor, o Pai que nos criou em sua amizade e em sua graça, nos quer novamente com Ele, apesar de nossa desgraça. Vejamos então um texto que diz o seguinte: não fomos nós que amemos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. É a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. E aí podemos ver claramente que é pelo Pai, é por amor ao Pai que Cristo nos ama e nos salva. Entendemos, pois, meus amigos, que é sempre Deus que nos busca primeiro, o Pai que nos ama. Por isso jamais também tenhamos medo de Deus por nossos pecados. Deus não é um tirano, é um Pai amoroso que nos espera. Tomando novamente o texto, Jesus então é levado para ser flagelado, por ordem de Pilatos, pois no processo romano a flagelação antecede a crucificação. Quantas lágrimas deveriam sair de nossos olhos ao meditar nosso Deus sendo mutilado por nós? Nosso coração, porém, parecem secos, como a areia do deserto. Santo Afonso ensina que o corpo de Jesus era extremamente sensível para que sofresse o máximo possível por nós. O Deus Altíssimo dignou-se sofrer por nós, pecadores. E agora eu pergunto, a vós que me ouves, e a mim mesmo, o que sofremos por Jesus? Até quando vamos deixar que Deus ame sozinho? Pois Cristo foi então conduzido ao pretório, onde estava Herodes, como nos diz São Lucas. E é aqui onde escarnecem de sua realeza, da realeza de Cristo. Vede, meus irmãos, que a coroa que Cristo quis não foi de ouro nem prata, mas de espinhos. E poderiam entender nesses espinhos as boas obras, que são tão estranhas à nossa natureza ferida, machucada pelo pecado. Querem ser grandes? Querem ser coroados? Busquem a mesma coroa que Cristo, a coroa dos padecimentos. Pensem bem agora se antes de se reclamarem dos sofrimentos que passam, Cristo, nosso Rei e Salvador, nosso Mestre verdadeiro, não poupou a si mesmo em prol de ganhar o nosso amor. Por que então deveríamos poupar-nos? Encerrado o maldito escarnecimento, a funesta zombaria, lhe tiram o manto, o que dá uma dor excruciante. Lembrem, pois, que Cristo foi flagelado, suas costas estão retalhadas e minam sangue. E o manto foi jogado e colou-se ao seu sangue. E de repente o tiram de uma vez. Quão excruciante terá sido a dor de nosso amor. E então, novamente, vestido com suas roupas, e caminha para o Calvário. Vemos agora um homem de Cirene, que conhecemos por Simão, o Cirineu. E que figura este Cirineu! Não pensamos que ele está aí e foi pego por acaso. Não, foi a providência divina que o levaram até lá para a sua ilustre missão: carregar a cruz junto do Salvador. Essa é a missão de todos nós.
Aí estão figurados todos os pecadores arrependidos, que percorrem o caminho da salvação, isto é, o da cruz. Pois o próprio Senhor ensinou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Chegam então ao infame local, que quer dizer crânio, o Gólgota, e ao local onde os prisioneiros eram degolados. Por isso se chamava Gólgota, que quer dizer crânio. Quis então Cristo morrer em um local tão infame, para dali, onde antes reinava a morte, fincar a bandeira dos mártires. Fincar a bandeira do grande martírio que salva a todos. A Escritura então nos diz: depois que crucificaram, que notícia assombrosa! O Criador do céu e da terra, posto numa cruz. E por quem? Por mim, por vós, por nós pecadores. Os infames soldados então jogam a sorte por suas vestes. E aí cumprem a Senhora. E assim cumprem o Salmo 22. Tu é doido? Eu tô pensando que eu tô lendo errado já. E assim cumprem o Salmo 22, em seu versículo 19. Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sobre mim minha roupa. Põe então um título sobre sua cabeça: Rei dos Judeus. Outro evangelista vai nos dizer que, eu não lembro agora qual é, eu acho que é São João, vai nos dizer que Pilatos mandou colocar esse nome, mas os judeus reclamaram. Diziam: este que se diz Rei dos Judeus, porque eles não queriam que Cristo fosse reconhecido como Rei dos Judeus. Mas Pilatos, porém, não deu cabimento, estava nem aí. E aqui temos um toque da providência, porque os judeus, os sumos sacerdotes, temiam a Cristo justo por ser seguido por muitos, que é próprio de um rei. Mas nem mesmo matando puderam tirar o seu título de rei. O evangelista então nos conta que fora crucificado entre dois ladrões, símbolo do julgamento final, onde Cristo porá à direita os salvos e à esquerda os condenados. Doce é agora o pensamento de Santo Agostinho, que nos diz: um dos ladrões foi condenado, então tema. Um dos ladrões foi salvo, então tem esperança. Começam então os pérfidos sacerdotes a escarnecer do Senhor. Eis novamente, à frente de nossos olhos, o mistério que os judeus não podem entender, que Deus quis morrer pela salvação dos homens. Vejamos, pois, o que disseram os judeus. Deixa eu caçar aqui o versículo, viu? 39, aqui. Os transeuntes injuriavam-no, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Do mesmo modo também os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, caçoavam deles. A outro salvou, a si mesmo não pôde salvar. Rei de Israel que é, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que o livre, agora, se é que o se interessa por ele. Já que ele disse: eu sou o filho de Deus. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam. Lembrem agora do que eu disse no começo. Quando eles dizem: confiou em Deus, pois que o livre agora, se é que se interessa por ele, remete ao fato de que para os judeus, a cruz é uma maldição das piores, é a pior da maldição. Um judeu, naquela época, ele não conseguia conceber que a cruz seria sinal de salvação. Eles não conseguiam conceber o sofrimento do justo. E aí, nós vemos a cegueira. Porque, vejam bem,
Por acaso não foi perseguido e passou por toda dificuldade Elias, que foi dos profetas o maior? Aqui ainda cabe um esclarecimento. São Mateus usa ladrões como figura de linguagem, tal qual quem diz: os ignorantes não podem me entender, ainda que se fale com um só. Pois outro evangelista, que eu acho que é São João de novo, não me recordo qual é agora, vai dizer que um dos ladrões, eu acho que é São João mesmo, apieda-se de Cristo e, professando nele sua fé, pede que ele tenha pena dele. E este evangelista, que a tradição enxerga como... Ou evangelista não, esse ladrão, que a tradição enxerga como São Dimas, foi salvo e foi dos santos o primeiro. Em São Lucas? É até na Bíblia. Lê-se então que da hora sexta à hora nona houve trevas, isto é, desde as 9 da manhã até o meio-dia. E nessa hora derradeira, Cristo grita. E que palavras terão saído da boca do Salvador em agonia? Uma oração, o Salmo 22. Salmo este que começa em agonia. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas termina com alegria triunfante em Deus. Mesmo diante de Cristo orando na cruz, os homens fecham seus corações e o insultam. E que tristeza é fechar o coração para Deus, o maior de todos, certamente. Porque às vezes a gente pode pensar: fulano, o coitado, tá tão ruim, tá doente, ou perdeu o carro, ou perdeu a mulher, não sei o que. Mas se a pessoa não tem Deus, isso tudo aí é só adicional e não é nem muita coisa, porque ela já tá na merda. Da mesma forma, se você tiver tudo e não tiver Deus, você tá na merda. E aí, a gente tem que pensar nesses momentos o seguinte: o que é que vale ter alguma coisa o homem se ele tiver fechado para Deus? Porque o dinheiro, as terras, as mulheres, os filhos, os pais, o que é que pode dizer disso tudo aquele que não tem Deus? Porque é só um iludido. O dinheiro, as terras, as mulheres, os filhos, os pais, as drogas, os avós, tudo passa. Mas Cristo não passa. Por isso quem tem Cristo tem tudo. E quem não tem Cristo não tem nada. Chegamos então à hora derradeira. Cristo entrega seu Espírito ao Pai, como narra o Evangelho de São Lucas. Aqui é preciso explicar algo ainda. Como Cristo pode morrer se é Deus? Deus não pode morrer. Ora, vejamos primeiro em que consiste a morte. A morte é a separação da alma e do corpo. Sendo, pois, Cristo verdadeiramente homem, tinha alma e corpo. E em sua morte, seu corpo se separou de sua alma. E a sua divindade, porém, continuava nos dois. Ai, meu Deus. Então, voltemos então ao texto. Cristo se entregou até o fim ao Pai. Nosso Senhor, querendo dar exemplo, ainda em seus últimos momentos, em suas últimas palavras, diz aquilo que deve ser toda a nossa vida: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É isto, pois, que devemos fazer durante a tentação, durante a prova, durante a dificuldade, nos pôr nas mãos de Deus. Se muitas vezes falhamos, se muitas vezes pecamos, é porque nestas horas decisivas não nos confiamos ao Senhor. E ninguém pense que essas palavras são obras do acaso. Pois não existe acaso. Tudo, tanto na nossa vida como na Sagrada Escritura, vem de Deus, exceto o pecado. E mesmo assim, aquelas consequências do pecado alheio, para mim, se Deus as permite, disto temos certeza que virá um bem maior. Estas palavras de Cristo, onde ele, nos últimos segundos de sua vida, entrega-se ao Pai,
são um reflexo, são uma consequência de uma vida entregue ao Pai. Uma aguinha. Vemos então a resposta da criação à morte do Criador. Um tremor imenso de terra, um terremoto, que é como um grito de dor. E mais, os justos que haviam morrido ressuscitam, e após a ressurreição do Senhor, vieram para dar testemunho de Cristo. Temos então, nesse centurião, no qual a tradição... Temos então, nesse centurião, na qual a tradição vê como são longuinos, e que de 3 pulinhos não tem nada, o fim da paixão, a finalidade última pelo qual Cristo deu-se de uma forma tão brutal, para que nós que vemos a sua crucificação, para que nós que vemos todo o seu suplício, suplício, nos arrependamos de nossos pecados e creiamos no Filho de Deus. Passamos então ao sepultamento de Cristo e vejamos alguns pontos, a começar por este. É posto num sepulcro novo, que porém não era seu, pois ele não morria por ele, e sim por nós. E de certo não havia de ficar na morte. Vejamos ainda o exemplo deste José, que sendo rico, não usou sua riqueza em benefício próprio, mas pôs-se a serviço de Deus. Pois qual era o pobre a quem Pilatos, representante do poder romano, iria conceder tal desejo? Ficam então, após o sepultamento, apenas essas piedosas mulheres, que no domingo seriam alegradas pelo anúncio da ressurreição. Estamos quase na derradeira fala de nossa meditação, e temos aqui, na derradeira fala, e temos aqui a comprovação da malícia dos sacerdotes judeus. Eles dizem que é bom pôr um guarda em frente ao sepulcro, pois Cristo havia dito que ressuscitariam e os seus discípulos poderiam ir lá roubar. E aqui os sumos sacerdotes escancaram a maldade de seu coração. Eles que tramaram a morte do inocente temiam pela sua própria maldade que os discípulos também fizessem uma trama. Eis a desgraça da maldade, pois o ímpio se revela em suas ações. Chegamos então ao fim de nossa meditação. Uma santa sexta-feira santa para todos, um santo sábado santo, uma santa Páscoa, e esperemos em silêncio confiantes que na vigília pascual o Senhor derrame o seu Espírito em Cristo e que Ele volte dos mortos. Que possamos hoje morrer com Ele para também ressuscitar com Ele. A nossa confiança está no nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde. Um bom dia a todos. É de manhã ainda.